Conhecimento e sabedoria. 2 discípulos procuraram um mestre para saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. O mestre disse-lhes: amanhã, bem cedo, coloquem dentro dos sapatos 20 grãos de feijão, 10 em cada pé. Subam em seguida a montanha que se encontra junto a essa aldeia, até o ponto mais elevado, com os grãos dentro dos sapatos. No dia seguinte, os jovens discípulos começaram a subir o monte. Lá pela metade, um deles estava padecendo de grande sofrimento. Seus pés estavam doloridos e ele reclamava muito. O outro subia naturalmente a montanha. Quando chegaram ao topo, um estava com um semblante marcado pela dor, o outro sorridente. Então, o que mais sofreu durante a subida perguntou ao colega: como você conseguiu realizar a tarefa do mestre com alegria, enquanto para mim foi uma verdadeira tortura? O companheiro respondeu: meu caro colega, ontem à noite cozinhei os 20 grãos de feijão. É comum que se confunda conhecimento com sabedoria, mas essas são coisas bem diferentes. Se prestarmos atenção, podemos verificar que a diferença é clara e visível. O conhecimento é o somatório das informações que adquirimos. É a base daquilo que chamamos de cultura. Podemos adquirir conhecimento sem sequer vivermos uma experiência fora dos livros e das aulas teóricas. Podemos nos tornar cultos sem sairmos da reclusão de uma biblioteca. Já a sabedoria, por outro lado, é o reflexo da vivência na prática, quer pela experiência, quer pela observação, da utilização dos conhecimentos previamente adquiridos. Para se ser sábio, é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. Para se ser sábio, é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. É preciso buscar, sim, o conhecimento, a informação. Deve-se atentar para não se tornar alguém fechado em si mesmo e no próprio processo de aprendizado. Fazer isso é o mesmo que iniciar uma viagem e se encantar tanto com a estrada ao ponto de se esquecer para onde ela está indo. Isso não parece ser uma atitude muito sábia. Então sejamos sábios. Vivemos, amemos e compartilhamos o que há em nossos corações. Esperamos, através dos nossos conhecimentos, adquirir sabedoria para cozinhar os feijões da vida. Boa semana, colegas, amigo e irmão contabilista. É isso aí.
Vamos aqui com o Halley aqui, o Derli. Vamos tirar. O microfone está lá com o Josino. Paulo. O E-Social. O Geraldo está aí, peraí. Só, deixa eu escrever aqui um pouquinho. Aqui, ó, dá para o Geraldo ali, ó. Espera só um pouquinho, deixa eu acabar aqui. Vou colocar duas, minhas são rápidas. Peraí. Seu, Geraldo. Artigo 58 CLT. 58? É, adiantamento para aumento de capital. Adiantamento. Distribuição de lucro e forma de contabilização e se tem que ser colocada na CFIP. Espera aí só um pouquinho. Depois, Clarice. Clarice. Cadastro no PIS. Mais? Carlos. Desculpa pela ausência e trabalho temporário. Paulinho. França. Valdeci, né? O meu é parcelamento. Obrigado. É o Franciano agora, não? Isso, o parcelamento da 11.941. Você pega uma brecha aqui com o Walter Lille. Tudo bem, então. Pode descer. Tem o Leandrão aqui. Botou lá, desoneração. Desoneração. Mais alguém? Começar aqui com o Carlos aqui, que ele quer falar um negócio aí, já aproveita e já. Colegas, eu tinha falado na terça-feira passada que o José Carlos estaria aqui hoje, mas teve um pequeno problema na Aslof e ele teve que ir lá. Certo? Então, no momento, agora ele está lá em reunião com o pessoal. Na próxima terça ele vem, né? Pediu para os colegas trazer o valor que vocês gastam de água, energia, telefone do seu escritório. Tá? Traga anotado num papel para a gente, né? E na próxima terça ele está aí, certo? Obrigado pela compreensão. Vai com sua pauta aí, vai. Trabalho temporário. Qual é? Trabalho temporário tem uma lei que ela é um pouco antiga. Eu não sei se tem outra. Eu tentei pesquisar, mas não encontrei, né? É a lei 6.019 de 74. Tem alguma outra lei que mais atual sobre trabalho temporário? Rapaz, você trouxe até o dispositivo legal aí, está perguntando para a mesa? É porque... Adair, você está escutando aí, Adair? Trabalho temporário. Dá o microfone aqui para ele, aqui, para o Carlos. O Maurinho agora está aí. Fala aí alguma coisa sobre o trabalho temporário aí. Se não me engano, a 9.601, a lei, é que normatiza isso aí, né? E depende de acordo coletivo. E eu não tenho muito o que dizer, não, porque também não tem na prática. 9.000? Acho que é 9.601, se não me engano. 9.601. O Carlos tem uma 6.019. Tá, depois... Alguém quer falar sobre o trabalho temporário aí?
tem conhecimento? Irani? Não? Divina? Não? Então você vai dar uma pesquisadinha e falar mais, trazer mais para nós aí. Daí de vez em quando ele pesquisa lá, assim, sem compromisso, e às vezes ele traz também. Vamos aqui com o Halley agora. O E-Social. Hoje eu estive numa reunião lá no Fé Comércio, então nós discutimos a respeito da medida provisória que o Everaldo colocou aí, né? E também do E-Social. E a gente verificando que o E-Social, as empresas, para o ano que vem, todas as empresas vão ser atingidas pelo E-Social, a partir do microempreendedor até o lucro real. Que vai começar, o lucro real presumido começar no mês de abril, né? A real no mês de abril, o presumido para estar no mês de julho, não, né? Mas segundo, a mudança era para começar em janeiro, mas houve uma mudança, o lucro real começa em junho e a obrigação de entregar em julho. E o lucro, não é o simples, né? O simples, o presumido, começa em novembro, para entregar em dezembro. Exatamente. Não sobrou ninguém, nem pessoa física. Na realidade, como é um E-Social, você tem que demonstrar o recolhimento da Previdência através do E-Social, que vai ser o E-Social, o eletrônico, né? Segundo o pessoal está falando aí, eu acho que vai ser uma coisa ainda, a cultura nossa não está preparada para isso, porque o pessoal já até apelidaram de Facebook da Folha. Porque o Facebook porque toda hora o cara viciado entra lá no Facebook e está alimentando o Facebook, né? As empresas vão ter que programar férias, programar aviso, programar rescisão. Não vai ser o fulano fala assim, dá para assinar a carteira aí com data retroativa, com data. Não vai ter como fazer isso mais. Não vai ter. Então nós vamos ter que realmente fazer uma reeducação em termos de fazer registro de funcionário e aplicar a legislação trabalhista. Quer dizer, o CAGED vai ser em tempo real. Você admitiu o funcionário, você já vai estar enviando o CAGED, certo? Então, é uma coisa que vai pegar nós, assim, ainda numa cultura muito longe de aprender. Mas eu acho que o aprendizado não vai demorar, não. Depois, nós achava ruim Sintegra, achava ruim o SPED contábil, SPED fiscal. Hoje nós já estamos acostumados com isso aí, né? Na realidade, nós vamos trabalhar. Eu creio que nós vamos trabalhar juntos. Esse E-Social, mais os outros que nós já fazemos um determinado tempo, até adaptar completamente, porque eu creio que não vai ser possível fazer isso no calendário. Nós achávamos a maior dificuldade que era emitir uma nota fiscal eletrônica com todos os produtos codificados, né? Hoje, os programas já fazem isso com a maior facilidade, nós já importamos e exportamos o XML, já fizemos tudo. Quer dizer, é questão mesmo, a princípio, uma coisa que assusta a gente, mas de repente vai acostumando. Fala, Geraldo. Você está corretíssimo na sua colocação, só que, a minha interpretação, o E-Social não vai haver condições de ser feito no escritório. Não há condição. Porque tudo é tempo, não existe nem, só existe uma situação que pode ser feita após. Então, no meu entender, o E-Social, igual você falou, a cultura é meio complicada. Então, vai ter que reeducar e as empresas vão ter que fazer lá na empresa. Não vai ter como fazer no escritório. Como faz? Quem consegue fazer dentro do escritório? Vai lá, o SO tem que já transmitir. Como é que eles vão passar para o nosso escritório? Não vai funcionar. Então, eu imagino que deveria, e eu acho que pode até existir, um prazo, 1 dia, 2 dias após. Porque você viu que não tem prazo, até o dia mesmo e acabou. Entendeu?
É que eu estou falando, é tempo real, é em tempo real, quer dizer... É igual você falou, é Facebook mesmo. Então, o Facebook, ele não tem como. Eu lá no escritório, funcionar o Facebook da empresa. Então, vai ser o Facebook lá na empresa. Não sei se alguém já analisou isso, pensou que a minha mentalidade é essa, eu não tenho quem me tire da cabeça. Enquanto você passa para o Zé Walter, o Everaldo aqui. O pessoal está falando de conhecimento. Eu acho que nós temos conhecimento, sim. Nós somos capazes, sim. O que está acontecendo, né? Mas o que eu estou falando é que o Eli falou que as pessoas vão adquirir o conhecimento. A cultura nossa não tem conhecimento. Eu acho que tem conhecimento, sim. O que está faltando nós é a aplicação desse conhecimento. Então, se eu falei conhecimento, eu tentei falar aplicação. Então, se eu corto o conhecimento, então. Essa aplicação, porque conhecimento nós temos. Acontece que a aplicação é conhecimento. Agora, eu creio, Geraldo, você falou que tem que fazer na empresa. Tira o cavalinho da chuva, que não vão fazer. Nós temos que achar uma maneira de trazermos isso no tempo real para o escritório, para que ele possa fazer. Não vão fazer porque, primeiro, ele não tem capacidade de fazer. Se for fazer, nós temos que colocar uma pessoa lá dentro para fazer. Então, nós estamos a um meio qualquer, como que nós vamos fazer isso? Então, só mudando um pouquinho de assunto a respeito de quase esse XML da vida. Menino, nós colocamos o XML e descobriu que esse caso, o XML, essas notas fiscais que nós colocamos no portal do contabilista, é um caso seríssimo. A pessoa descobriu que voltou há 8 anos atrás, ele achou nada mais, nada menos do que 500 notas fiscais não lançadas. Aí ele foi lá no Estado. O que eu vou fazer agora? 500 notas fiscais não lançadas. O que o fiscal orientou? Não sei se essa pessoa está aqui, tá? Lá não, né? O que o fiscal orientou? Vá lá no mês de outubro e lance todas as notas fiscais como extemporânea, né? O que vai acontecer? A minha entrada de mercadoria no mês de outubro vai ser horrível. Ele vai ter que estar saída da mercadoria. O estoque está batendo. E vai acontecer que pode ser que ele saia do Sistema Nacional já de imediato. Então, é um caso seríssimo. Agora, não sei como vamos fazer. Talvez a gente vá novamente pedir um arrego para o Estado. Vamos juntar conselho, sindicato, IBACOM, vamos lá, já estou mandando um ofício para ir lá. Assim como nós esquecemos o passado do livro diário, do livro, nós vamos dizer, esqueça o passado também, vamos começar agora. Porque ele também era culpado. O Estado era culpado disso, nós não tínhamos essa informação. Então, nós vamos tentar fazer isso, se Deus quiser vai dar certo, porque eles vão ter que esquecer o passado, porque se for para autuar, vai ser um desacordo também, certo? Então, já de antemão, já aviso para vocês que nós vamos pedir mais um arrego ao Estado, e agora para frente, contabilidade, de janeiro para agora, não tem jeito mais não, hein? Então, nós vamos pedir mais uma vez para que as notas fiscais não lançadas, e mais ainda no agravante. Eu estava conversando com o Marcelo no Estado, Everaldo, eu sei o que está acontecendo. Acontece que a maioria dessas notas que não foram lançadas, o contribuinte não comprou. A empresa vendeu para outra pessoa para cobrir a nota. Aí como que nós vamos provar isso? Aí nosso argumento vai ser esse, porque como que eu vou provar que eu não comprei a mercadoria? Agora não. Júlio, quanta gente me ligou, pegou lá no portal, lançou no nosso cá, veio 14 nós lançar. Mas eu não comprei isso, certo? Foi uma bronca danada. Não sei quem me ligou aqui, não comprei. Aí, essa hora, aí leva lá para o pessoal do Estado. O pessoal do Estado automaticamente vai entrar com o processo na firma que está tirando nota em nome do contribuinte. Então, eu acho que cada dia a gente vai encaixando as coisas e vai dar certo, porque a nossa profissão da agroprocedente não vai ser aquela de lançar mais nada não, gente. Vai aquela de controle mesmo, graças a Deus, né? Então, nós vamos passar por cima disso tudo. Nós somos muito grandes para isso, tá? Espera aí só um pouquinho. O presidente já me atropelou um pouquinho aqui, certo? Depois ele consertou, deu uma volta e veio no assunto. Eu vou aproveitar o assunto com o Zé Walter aqui, depois eu passo para você. Com
com referência ao E-Social, eu estou querendo elaborar uma cartilha para os empresários, como eles devem se portar, e também já passar uma ficha dos dados que nós vamos precisar. Eu acredito que esta é uma das soluções. Outro detalhe, não quer dizer que a pessoa começou a trabalhar hoje às 8 horas, ele tem que ser registrado às 8 horas. Nós temos até o final do dia para registrar, acredito. Então dá tempo do documento chegar lá no nosso escritório e nós fazemos, certo? Agora, voltando ao que o Everaldo estava falando, sério mesmo. Então espera um pouquinho. Do XML você vai falar? Espera um pouquinho. Eu dizer do E-Social ou do XML? É o XML, mas o E-Social, se a gente não, eu acho que eu não li bem o desfecho, vamos dizer assim, da instrução, mas a gente, seguindo na CLT, tem 48 horas para registrar um funcionário. Então, o E-Social não pode atropelar a CLT, a não ser que vai fazer uma alteração. Se não fizer, aí nós temos 48 horas para registrar um funcionário. Então, nesse caso, é tempo real, sim, mas espera aí. Então, tem que ter um subsídio para a gente falar, não, eu estou registrando com dado do dia atrás que eu tenho 48 horas para registrar o funcionário. Né? Não, provavelmente vai ser o Adair aqui, rapidinho. É do E-Social, Dair? Sobre o E-Social, eu já participei de 2 palestras da ProSoft e Alterdata. Todos eles disseram que terá um acréscimo em termos de eventos, hoje em torno de 47 eventos. Entre esses eventos, quase que a metade deles é feito em tempo real. Ou seja, nós vamos ter que depender do RH para fazer parte desses eventos. E alguns softwares preparados para esse sistema. Quanto à admissão, todos eles afirmaram que se o empregado vai ser admitido no dia 25, suponhamos, ele tem que ser começado a registrar e preparado tudo com os 20 dias de antecedência, para que no dia que começar a trabalhar esteja 100% regularizado, informado em todos os órgãos do Ministério do Trabalho e cadastrado em tudo que deve ser cadastrado. Não, é brincadeira. Depois eu volto o XML aqui, dá a palavra aqui para o nosso presidente da Aspecom, que está aqui conosco, quer dar uma notinha aí. Boa noite. Boa noite. Eu também participei, mas é isso mesmo, viu? O E-Social, se a pessoa for começar a trabalhar hoje, ele já tem que estar todo cadastrado ontem. Mas... É verdade. Mas ele falou 20 dias antes. Né? Ontem. Então, ontem, se foi 20 dias atrás, a documentação. Ontem ele já tem que estar totalmente registrado e informado via E-Social. Eu não tenho como fazer o pagamento de salário dele a partir de amanhã, se eu não tiver informado hoje. Tá bom. Então, mas eu vim dar um aviso bom, uma coisa que parece até milagre. Quem aqui acredita que nós podemos constituir uma empresa em 5 dias, não precisa nem levantar a mão, porque ninguém acredita. O Fábio acredita. Fábio acredita. Bom, então nós já, desde quando entramos no Conselho Regional, nos jogamos num comitê que eu pensei, o que eu vou fazer para desonerar ou desburocratizar, né, essas parafernálias que existem. Mas isso já existe, é realidade. Já fomos em 2 estados que já está acontecendo. É a Rede Sim, através do DREI e as juntas comerciais. Estamos enfrentando uma barreira muito grande aqui no que se diz respeito à Prefeitura de Goiânia. Outros municípios já se adequaram mais rápido do que Goiânia. Mas o que eu vim fazer aqui hoje nada mais é do que um convite em primeira mão para vocês, que foi assim meio de rápido, porque a gente depende do pessoal de Brasília, e foi assinado isso hoje pela nossa presidente Dilma, né, que até 2015 todo o Brasil tem que estar nessa situação. Então, na próxima quinta-feira agora, dia 21, é isso mesmo? Às 19 horas, lá no auditório da ACIEG, seria no CRC, mas como vai haver um evento de contabilidade pública na CIS, sabe, não foi possível. Aí a Helenise nos disponibilizou o auditório, então estou convidando vocês em primeira mão, passe esse aviso para todos os contadores, porque amanhã vai ser lançado via e-mail, mas eu sei que muitos não vão ter tempo de abrir. Lá vai
ter uma sinopse, uma palestra para demonstrar como vai ser esse procedimento para se abrir uma empresa em 5 dias. Estive em Belo Horizonte, é realidade, é tudo online, tudo é social. E todos os alvarás em 5 dias, de formas provisórias, com 90 dias. Então, o que eu estou falando, eu vi com meus próprios olhos, e nós estamos tentando fazer aqui, juntamente com Alexandre Cacheta, que é o atual presidente da Junta Comercial, nós do comitê pela FEMEP, o Fábio também é um dos componentes desse comitê, você está entendendo? Então, não deixem de ir, porque a partir de janeiro já estará funcionando, se Deus quiser, no estado de Goiás, mesmo com a relutância da Prefeitura de Goiânia, vamos conseguir. Isso aí é uma junção de vigilância sanitária, bombeiros, Cefaz, Estado, Junta Comercial, bancos, inclusive, tudo é online. A AMA, essa nós estamos tentando extingui-la. Está difícil, porque nós não vemos nem necessidade dela. Certo? Inclusive, o interior também, esses contratos, tudo é na era tecnológica. A gente vai vir tudo via online. Aqui a diretoria técnica avalia. O contrato nem vai sair de lá da cidade onde ele deu entrada. Lá mesmo ele recebe uma chancela. Online é DOC. Então, não deixem de ir para vocês ficarem atentos e ver como que é o procedimento. Hoje, pelo que eu vi lá, tudo vai depender de uma vistoria prévia. Quem vai fazer essa vistoria prévia somos nós. Nós é que vamos saber se aquele estabelecimento, realmente aquele local, vou saber se ele está adequado para o uso do solo, porque eu, como contador, vou cadastrar minha empresa e vou dizer que ela está apta e dentro das leis que permite aquela atividade naquele local. Depois o fiscal vai passar lá. E se não estiver de acordo com o que eu disse nos documentos, no meu contrato, os alvarás são todos cassados. Então, é uma realidade, porém, elas têm certas particularidades. Então, quinta-feira, a partir das 19 horas, no auditório da ACIEG, todos vocês são convidados e estendam esse convite a todos os contadores que, porventura, vocês conhecerem. Eu diria que até os empresários, mas eles não precisam saber que nós vamos abrir uma empresa em 5 dias, porque aí a gente cobra mais caro agora, tá bom? Obrigado. Isso aqui é Rede Sim e o DREI. Isso é órgão federal com os estaduais. Júlio, dá o sloganzinho do convite para nós. Não entendi. Não, a única coisa que eles me passaram, eu posso te encaminhar hoje à noite. Peraí, antes de você falar, deixa o Fábio, acho que vai dar. Só pegar um gancho aqui. Vai falar. Diga. Bem, como o Júlio falou, também faço parte do comitê, né? E nós tivemos em Brasília, o Júlio teve também. E só para esclarecer, muita gente ainda não está familiarizado com o DREI. O que é o DREI? Né? O DREI substituiu o DNRC. O DREI é o Departamento de Registro Empresarial e Integração. Então, não vai existir mais DNRC. O departamento que vai normatizar, inclusive estão mudando, já mudaram as instruções normativas, depois elas vão ser publicadas, justamente adequando a essa rede sim. Né? Agora é o DREI. Logo, logo não vai ter mais DNRC, é só o DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração. Oi, tá? Já é o DREI, né? Então já está atualizado. Agora não se fala mais em DNRC, é o DREI. E lá em Brasília, o presidente pediu para mim, pediu para o Júlio, né, que ele está querendo, está empenhado em resolver a questão da Junta Comercial, o Alexandre Cacheta, que é o atual presidente da Junta Comercial de Goiás. E pediu o empenho da categoria contábil que puder ajudar de sugestão para melhorar a Junta Comercial, o que tiver de denúncia para fazer, se tem alguma coisa lá dentro que ainda está funcionando ainda não, fora da conformidade, que vocês comuniquem para a gente aqui, que a gente encaminha para a Junta Comercial, que ele está empenhado em a gente resolver aquela questão da Junta. Certo? Então, eu pedi para vocês, se tiver alguma coisa, alguém está conseguindo com facilidade lá, ou está conseguindo alguma coisa errada, passa para a gente, que a gente vai, que eles querem sanar, querem que o serviço lá seja feito equânime para toda a categoria, para todo empresário, para todo contador. Eu gostaria, e o William vai falar, e você amanhã mesmo já coloque no site e já manda o e-mail amanhã mesmo, convidando toda a classe contábil para no dia 21 às 19 horas na ACIEG. Isso. Aqui a JUSEG, ela só nos 21, mandou... Né? É quinta-feira agora. Quinta-feira, 21, isso mesmo. A JUSEG nos mandou só essa explanação aqui, com o seguinte título: JUSEG oferece palestras sobre a Rede Sim para contadores. O que é a Rede Sim, gente? Rede Sim é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.
é um sistema integrado que permite abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Este sistema fará a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa das empresas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada via internet. Com a Rede Sim, os usuários também poderão obter informações e orientações pela internet ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas. Quais são as melhorias que poderemos já perceber? Com a implantação dos novos sistemas, a JUSEG pretende minimizar ainda mais a entrada de processos que possam vir a ser colocados em exigências, no futuro, por colidência de nome empresarial. O segundo maior ganho é que, após o deferimento da consulta de viabilidade, as informações coletadas poderão ser reaproveitadas para o preenchimento da FCN/RE, evitando, assim, refazer o preenchimento das informações. Vocês adoram preencher, ele não vai precisar mais, está vendo? Esse processo possibilitará, no futuro, a integração com as prefeituras do estado de Goiás, para que elas possam também responder à consulta de viabilidade locacional, facilitando ainda mais a vida do empresário que pretende empreender. Então, vamos ver se isso se torna realidade, porque em Minas já é realidade, e eu digo para vocês. Por último, ainda agora à tarde, o Alexandre Cacheta me ligou perguntando se nós não teríamos como fazer isso de maneira... Como é que foi? Agora fugiu a palavra. É o que a gente faz aqui, né? Online aqui. Online. Então, eu lembrei de vocês, sindicato, para a gente pôr isso aí. Então, eu deixo aqui, se vocês puderem fornecer isso aí, ajudar a gente, nós somos parceiros, né? Vamos gravar amanhã tudo lá. Exatamente, gravar e jogar na página para quem, aqueles que do interior ou que não puderem ir lá também ter o acesso. Nós vamos ver se consegue gravar direto e jogar lá. Isso, qualquer coisa pode me ligar. Esse papel quem já vai colocar amanhã. Já está na sua mão. Se você quiser, eu mando no e-mail, já prontinho. Manda amanhã cedo no e-mail, porque isso aqui ainda vou passar em mais 2 entidades hoje ainda, para poder dar essa vez. Lá, então. Ok? Uma fotocópia ali para a gente... Na hora. Não, para todos os efeitos, ele vai mandar via e-mail, você já cola... Já cola e pronto. Ok, meus amigos? Então, apareçam lá. Conto com vocês. Valeu, cara. Ô, Júlio, o Everaldo cutucou aqui, me incumbiu, falou assim, pergunta o Júnior se ele vota em mim. Não pergunta não, não pode falar nada não. Pedindo seu voto. Ele não vai falar nada não. Chapa 2, tá? Tá? Você quer falar, Ronan? O Ronan quer falar um negócio. Ô, Júlio. O Ronan quer... Alô? O Ronan quer comentar. Colegas, desculpem a minha ignorância. Nós recebemos aqui, Júlio, eu quero dizer que a essência do contador não é constituir empresa, fazer a contabilidade. Mas tudo isso que disse aí, ao invés de eu ficar alegre, eu fiquei um pouco triste com essas notícias. Desculpe ao senhor de falar. Porque isso é um jeito profissional da contabilidade também ganhar o seu dinheiro na abertura de empresa. Vai simplificar muito. A pessoa vai chegar no seu escritório e dizer assim, olha, quero só a contabilidade, você não vai ter mais honorário da abertura da empresa. Tudo bem, mas isso é o progresso, é o avanço, vamos acompanhar. Mas vai tirar aí um ganho do contador? Vai. Concorda ou não comigo? Não. Eu acho que vai tirar um ganho na abertura da empresa. Eu não concordo que eles não dão conta de preencher nenhuma ficha cadastral de pessoa física dele para mandar para o banco. Imagina para abrir um emprego. Na realidade, o que o Júlio colocou aqui, e eu percebi, é o seguinte. Na realidade, vai facilitar em muito o nosso trabalho, já que nós assumimos essa função de fazer o registro. Então, vai diminuir um pouco o serviço. Porém, vai trazer muita responsabilidade para nós, porque essa questão de você determinar e dizer que o local é apto para a empresa estar lá, tudo, não é o medo de nós que estamos aqui, é dos colegas nossos não preparados, certo? E às vezes tem muito colega que não tem coragem de falar para o cliente que está pegando
ele está vislumbrando um futuro de ganhar um rendimento melhor e vir a determinar um local não apropriado e ter esse perigo de depois os alvarás ser todos caçados, né? Então, nós temos que, essa bandeira nós vamos ter que levantá-la para que possamos, nós que já somos mais conscientes da coisa, aplicá-la com severidade, com consciência, com ética, né? E ficar de olho naqueles colegas nossos que talvez pela facilidade e pega qualquer coisa, está nesse ponto. Nós temos que fazer uma educação aí nesse aspecto. Eu vejo aí dois lados. O lado que o Ronan falou, que vai perder, às vezes, um dinheiro na Constituição. Mas eu vejo o outro lado, que vocês vão ganhar dinheiro na consultoria. Hoje, eu conheço advogado que cobra R$700 para bater o carimbo em um contrato pronto para assinar. E o contador não cobra nada para abrir a empresa. Eu sei disso, vocês também sabem. Então, não é por conta dessa simplificação e desburocratização que o contador vai diminuir seu ganho, não. Ele já diminuiu o seu ganho desde a época do Pedro Álvares Cabral, quando não sabia cobrar pelo seu serviço. Eu acho que essa é a hora de mostrar que nós não somos guarda-livros. Nós somos contratados para verificar relatórios, lançamentos. Nossos auxiliares é que lançam. E a Constituição, como ficou bem clara, que ela tem que ter uma pesquisa prévia de viabilidade, comece a cobrar por ela. É isso que eu tinha a dizer. Eu acho. Deixa o Geraldo comentar alguma coisa. Se você quiser, fica à vontade. Se quiser ficar, fica. Se quiser retirar, então tá bom. No meu ponto de vista, isso é uma maravilha do que acontece. Porque eu nunca gostei de registrar a empresa, nunca gostei de alterar. E pior, baixo. Agora, a responsabilidade em falar que lá pode ter um tipo de estabelecimento, eu acho muito pesado pelo seguinte: eu sou contador, eu não tenho técnicas de conhecimento para falar que naquele local ali pode estabelecer um comércio, uma prestação de serviço. Então, nessa parte de nós mesmos analisar e dizer que pode, essa eu acho complicada. É verdade. Deixa o Silas comentar rapidinho lá. Rapidinho. Pessoal, essa questão de saber se a empresa pode ou não pode abrir naquele lugar é fácil. É só ir nos do solo e tirar os do solo. Tem a classificação lá, 1, 2, 3, 4 graus de risco. Se ela não pode, não pode. Pronto, acabou. Se você vai no uso do solo, o usuário falou, essa empresa não pode funcionar por causa disso, isso acabou. Hein? Ok, Everaldo. Bem, é o que o Silas falou. Eu acertei o nome da Silas. Acontece que nós sabemos. Quando eu fui comprar o lote lá, eu fui lá e peguei, fui lá no site, ó, pode colocar isso. Está resolvido. Pode construir até tantos metros, está tudo lá. Entra lá direto e olha tudo isso. Acontece que é a teimosia. O pessoal chega, não, dá um jeitinho de colocar lá, né? Aí depois a gente vai resolver. Então agora, com esse caso, se colocou, dançou. Então, agora é o seguinte, aí vai ter que punir mesmo, porque vai ter contabilista, infelizmente existe contabilista, gente. Então ele fala, não, vamos ter jeitinho, vamos colocar isso aqui, e aprovou. Depois o Estado vai passar a mão na cabeça e pronto. Agora, vai colocar, vai. Se chega lá, fechou. Aí é o que eu falo sempre, não seja o boi de piranha, né? Porque se vai acontecer, pronto. Eli. Oi. Eli. Fala, Carlos. Colegas, não preocupem não. O que está acontecendo com o MEI? Aonde está parando o processo do MEI? No nosso escritório. O Sebrae está fazendo, faz tudo errado. Eu já arrumei uns 7 MEI, cobro para fazer o serviço. Os caras vão no Sebrae, corre lá e faz. Chega, a prefeitura não aprova. Então, vai aonde? Procura um contador. Eles vão lá. É o que vai acontecer. E esse alvará é de 90 dias. Vai ter fiscalização depois, né? Nós já conversamos isso lá com o pessoal da FIEG, do Cindy Lojas. Após os 90 dias, vai ter fiscalização. Está errado? Quem vai arrumar? Profissional. Nós somos profissional para isso. Então, quer dizer, essa é a consultoria. Nós precisamos nos capacitar. Eu creio que todos os colegas que estão aqui estão atualizando, estão fazendo. Quer dizer, não precisamos preocupar. Vai voltar na nossa mão. Pode ficar tranquilo. Ok. Vamos começar a voltar para o normal aqui.
Vamos começar para a pauta aqui. O então, Júlio. só dizer boa noite e não esquecer de votar, porque até agora não votei. Ainda tem chance de eu votar na chapa 3. É 2, né? Mas boa noite para vocês e espero vocês lá quinta-feira, hein, pessoal? Mulher dele. Traz aqui para o Zé Walter aqui, vamos ver aquele XML que ficou engasgado aqui. Já ainda lembra o que você queria falar? Lembra? Está tudo aqui. O XML realmente veio nos mostrar o problema destas notas fiscais. Mas hoje saiu algo, me parece, do Supremo, dizendo sobre o problema das 25% de multa pelo não lançamento de nota, tudo isso aqui, aqueles problemas que normalmente o Estado cobra. O Júnior deve ter isso aí na tela, né, Júnior? Então, Então, será que nós, a empresa que foi vítima dessas notas, vai lançar todas essas notas que tiraram em nome dele, ou vai fazer uso desta legislação agora nova? Na realidade, o que eu acho é o seguinte, o que o Everaldo colocou aqui, talvez nós vamos ter que recorrer lá e pedir coisa. É um tratamento diferenciado, né? Porque você deixar de fazer contabilidade é uma obrigação acessória que você está deixando de descumprir e é uma multa formal ou talvez um levantamento financeiro. Agora, o não lançamento das notas fiscais, desde que prove que essas notas fiscais foi você que adquiriu, ela gera um financeiro que para o Estado é um filé mignon, é uma mina de ouro. Então, eu não sei. Agora, se realmente ficar comprovado que a grande maioria dessas notas foram emitidas sem o cidadão ter comprado, aí nós temos força suficiente para chegar e exigir o cancelamento disso, e que partimos da agora para frente. Agora, se ficar provado que realmente neguinho estava comprando e não estava lançando, aí acho que a nossa situação de pedir isso lá fica até difícil, né? Mas vamos ver como que vai acontecer, como que vai chegar a coisa, né? Correto. Até eu acho que isso aí é bala na agulha para pedir o Estado, né? Para que afrouxe. Na realidade, até a multa formal, né? Mas e o financeiro? O Eudes, você queria falar sobre esse assunto naquela hora? É só o seguinte, como o Everaldo tinha falado do XML, né, aí volta só a importância daquela nota técnica para fazer a confirmação, a gente começar a aplicar essa cultura para o empresário, né, da confirmação das notas. Se ele tiver a confirmação todo dia, o que ele confirma, que não, o rejeita, para passar, isso aí vai começar a segregar isso aí. Tomar a decisão. Já começa a coibir isso aí, e quando amanhã depois, se ele for penalizar, ele fala, não, as que eu tenho conhecimento, eu confirmei, e as que eu não tenho conhecimento, eu rejeitei, que está tudo lá, porque aí começa também, volta retornando o feitiço contra o feiticeiro. Você já passa a tomar providência de imediato. Exatamente. Né? O Everaldo pôs ali na tela uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, considerando inconstitucional aquela multa formal de 25% sobre o valor das notas fiscais não lançadas. Quer dizer, é um acordo, né, Ronan? Quer falar alguma coisinha aí? Não? Então, se o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, provavelmente o Estado vai deixar de fazer essa multa. Certo? Mas, o Ronan está até com compromisso aí de pesquisar, saber se nos últimos 5 anos quem foi autuado por isso aí teria direito de ressarcir do pagamento. Fala, professor. Bem, quanto a esse caso do XML que vai encaixar isso daqui, o Estado não vai fazer, que realmente está 25%, é muito dinheiro, porque eu não lancei uma nota, ele pagou o principal, não lançou a nota. O que acontece?
Aí pegou 5 anos para trás. Nós vamos ver se consegue esquecer o passado. Aí vai mandar lançar tudo esse temporâneo agora. Aí o que aconteceu? O financeiro dele, pumba. Aí ele terá que pagar o principal. E vai sair dessa aqui, mas o principal não tem jeito não, hein, pessoal? E pior, se ele lançar tudo dentro do mês, ele pode sair, pode sim, porque inchou o ano, ultrapassou. Então, no caso, na minha concepção, nós deveríamos voltar até 2008, refazer tudo isso e reapresentar, todos se integram novamente para legalizar a situação. Se houver algum estouro dentro desses anos, aí a gente vai arrumar e pagar a penalidade devida, que eu acho que fica mais barata, viu? Ok, vamos ali com o Geraldo agora no ar. Eu pedi a palavra aqui. O Rally. Everaldo, igual você disse anteriormente, que a maioria dessas notas, ou quase 100% delas, são notas tiradas aleatoriamente, sem conhecimento do 100% comerciante. não, 50%, né? Hã? É quase 100% dessas notas, praticamente. Então, eu quero dizer que o caso não é, no caso, fazer lançamento, mas provar e fazer também, como se diz, quando houver uma autuação, fazer uma defesa dizendo que não foi feito, que essa nota não pertenceu. Igual eu já fiz, teve uma empresa minha do ano atrasado, uns 5 ou 6 anos, por aí mais ou menos, que aconteceu um punhado de nota que apareceu sem que eu tivesse conhecimento. Eu fiz a defesa exatamente dizendo que não tinha conhecimento, a empresa não tinha conhecimento. E foi deferido? Hã? Foi deferido a favor? Foi deferido a favor. Conseguiu provar, pronto, não tem problema. Ué, mas não, ele só alegou que não comprou. Não, mas ele não. Você conseguiu provar? Conseguiu provar? Não. Só fez a alegação. Tudo bem. Eu fiz a alegação, mas o fato é o seguinte: a prova não é minha também, não, hein? A prova também, eles que têm que provar que eu comprei. Eu disse que não. Eles vão dizer que sim, mas eu disse não. Então você foi felizardo, você ganhou, porque na maioria ele fala assim, autuar você defende, certo? Geraldo, vamos para o artigo 58 aí, vamos mudar o rumo da prosa. Esse artigo 58 é o seguinte, ele fala sobre a artigo 58 da CLT, né? CLT, não fiz a colocação. Sobre o tempo de trabalho. Aí ele também no parágrafo 2º, ele já diz que não integra no tempo de trabalho a ida e vinda, salvo em caso de onde não tem transporte público ou de difícil acesso. Bom, então aí nesse caso, então aí já dá para entender que se o empregado trabalhou 8 horas e gastou mais meia hora para ir para voltar, já teria uma hora extra. Só que, quando vem o artigo 3º, não sei se o Fábio já colocou lá, ele diz que poderá ser fixado, as microempresas, empresas de pequeno porte, poderá fixar o tempo e a forma de remuneração através de acordo ou convenção coletiva. Então, ficou assim meio... parece que folgou um pouquinho. Como seria essa forma de fixar a média? A média seria o tempo de ida e vinda, porque normalmente não é todo dia não vai gastar só 20 minutos, todo dia não vai gastar só 40 minutos. Então, estipular uma média. E a remuneração? Como poderia fixar isso? Deixar de existir a hora extra? Está no artigo 3º aí. Acho que você, mas o Adair andou comentando aí, você já não dá a resposta para nós aqui, ué. Eu estou querendo aprender aqui. Não, mas vamos ler o parágrafo 3º aí para ver se a gente consegue interpretar. Leu aí, Fábio? Parágrafo 3º do artigo 58? 58. O Ronan aqui vai estar com ele na tela. Então. O caput do artigo 58 da CLT. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. O Geraldo reporta-se o parágrafo 2º. Segundo e terceiro, né? Vamos aqui no 2º e 3º. Segundo, o tempo
despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte, ou seja, canoa, cipó, do que ele quiser, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, aí eu chamo a atenção minha e também dos senhores, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Se for um local que é servido por transporte público, o empregado tem que se virar e chegar no trabalho. Quando não houver transporte público e de difícil acesso, salvo o empregador fornecer a condução. Então, aqui está ressalvado. Eu entendi que, se é de difícil acesso e não tem transporte público, o empregador o trazer da sua casa ao teu trabalho, conta-se horário daquele momento até a chegada do trabalho. Isso é que eu entendi aqui no parágrafo 2º do artigo 58. Ou seja, o empregado não tem como vir para a minha empresa porque não tem transporte público. O empregado não pode chegar porque é de difícil acesso. Eu vou lá buscar o empregado do seu trabalho. Aí conta-se o trabalho de lá até o trabalho, até a empresa. Esse é o parágrafo 2º. Agora vem o parágrafo 3º. Poderão ser fixados para as microempresas, aquela que já está lá elencada na própria Constituição, já tem um tratamento diferenciado para as microempresas. Isso, a microempresa, nós estamos falando de microempresa. Aqui não fala do Simples Nacional. Fala da microempresa, elencada lá na Constituição Federal. Poderão ser fixados para as microempresas, aqui já fala assim, empresa de pequeno porte, do Simples, né? Por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo o empregador. Então, tem que existir lá uma convenção no sindicato em que o empregador vai fornecer o seu transporte. Em local de difícil acesso ou não, servido por transporte público. O tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. Aí vai fixar em convenção coletiva qual é o tempo que o empregador deve se gastar para deslocar o empregado daquele local até a empresa. Isso é fixado o tempo. Ó, empregador, você vai ter que gastar no máximo 1 hora. Então é isso aí. Se o empregador chega lá, o início do trabalho 8 horas, o empregador chegou lá 6 horas da manhã, aí vai estabelecer o prazo, é 1 hora. Digamos, foi estabelecida, a convenção estabeleceu 1 hora. Então, o empregador, se o trabalho inicia às 8, ele tem que pegar às 7 horas, para chegar às 8 horas da empresa, se for estabelecido na convenção coletiva. Não, até por aí tudo bem, porque se a categoria tem um sindicato, não tem dificuldade nenhuma. A convenção vai determinar isso aí. Agora, no caso de categoria que não tem sindicato, que aqui está dizendo termo de acordo ou convenção coletiva. Então, se a categoria não tem o sindicato, não poderia fazer um termo de acordo? Por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, o acordo, o que seria acordo? Desculpa a ignorância minha, porque não seria acordo, não seria um acordo entre o empregado e a empresa? Não, eu não entendo assim. Eu entendo este acordo por meio de uma entidade pública que possa falar pelo empregado, sabe? Porque isso aí que eu estou querendo discutir, exatamente. Porque o que seria o termo de acordo? Foi seco, termo de acordo ou convenção coletiva. Convenção coletiva não tem, o sindicato é outro sindicato. Aí entra o Ministério do Trabalho, sabe? Tudo bem. Mas, hein, Ronan? Eu sou leigo nisso aí, mas como existe um acordo entre empresa e empregado para dilatação de horário, para férias coletivas, a férias coletivas passa pelo Ministério, mas principalmente para jornada estendida de horas extras, eu acho que é uma situação aí que poderia caber entre empresa e empregado. A Divina já deu um não lá para lá. Porque ele deu essa condição simplesmente para as empresas, microempresas e pequeno porte, que está lá no artigo 84 da Lei Complementar 123. Então, para que essa lei complementar? Não resolveu nada. Deixa eu só ouvir a Divina. Aí é o seguinte, deixa eu fazer mais uma colocação. Aqui o meu caso aqui está fácil, porque ele gasta menos de meia hora. Então, já fixou meia hora para ir, meia hora para voltar. Tudo bem. E se for num local que gastar 2 horas? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O empregado vai trabalhar só 4 horas?
Deixa a Divina comentar lá rapidinho. Pode ir no corredor aí. Aproveitar que ela está com a ideia fresca. O acordo da diferença da convenção é com a classe. Acordo é com empresas, individualmente ou com segmento. Essa é a diferença. Quando esse segmento ou essa empresa não tiver sindicato, a federação responde ou a DRT. Normalmente, quando não tem sindicato, a gente não paga a contribuição sindical, né, para a federação dos empregados? Do comércio, no caso aqui é. Então, é só você ligar no FEComércio, na Federação do Comércio, da Agricultura, não sei qual a empresa, o segmento da sua empresa, aí ele vai falar na federação, ou diretamente na DRT. O acordo é porque faz unicamente, exclusivamente com uma empresa, ou com uma instituição, ou com qualquer segmento único. E a convenção coletiva é com a classe, com vários. Ok. Só um minutinho aqui. Pode falar. Então, é conforme eu disse aí, Geraldo, que a Divina concordou aí em parte. Não pode este acordo ser diretamente do empregador com o empregado. Isso para eximir o empregador de possíveis ações e responsabilidade. Ou unitariedade do contrato, do acordo. Sabe? Unilateralmente? Deixa eu dar ele aqui. Dá um palpite aí, dá um palpite. Fala. Não, a Divina já completou ali, porque existe uma entidade representativa aí. Basta localizar e pegar o apoio dela para que não venha ter problema junto ao Ministério do Trabalho. Geraldo, você estava complementando outra coisa aí? Acabou? Então, fica com você aí mesmo, adicional de capital, parece? Adiantamento para aumento de capital. No caso, um adiantamento para aumento de capital, ele foi feito da seguinte forma. A empresa não tinha, começou com capital pequeno, prevendo que ia ter receita imediato, e não teve. E por houve um acréscimo de despesas, né? Foi obrigado a fazer adiantamento. Os adiantamentos, todos eles têm a cópia do cheque do empresário, do sócio, nominal à empresa, e fez o depósito. Alguns é transferência direta da conta do sócio para a conta da empresa. Tudo bem. Esses adiantamentos para aumento de capital, se caso a empresa, até no final do ano, der uma reagida, conseguir recurso, eu posso devolver esse adiantamento para o sócio, ou eu sou obrigado a fazer a alteração do contrato e incluí-lo no capital? Deixa eu ouvir o presidente aqui. Bem, nada impede de você colocar o dinheiro da empresa e falar que é para aumento, mas você colocou falando que é aumento. Então, você tem que cumprir o compromisso que você fez, falar que vai aumentar o capital. Então, não se coloca, coloca no exige a longo prazo, o dinheiro à disposição da empresa, ele pode aumentar o capital e servir do jeito que ele quiser. Mas se você falou que é para aumento de capital, é uma imposição e o outro sócio pode dizer, não, eu não aceito, e você tem que falar que é para aumento e você tem um prazo para você fazer esse aumento de capital. Colocar como você disse? Você colocasse no exigir longo prazo, que é a mesma coisa. Um empréstimo? Como se fosse um empréstimo, é um empréstimo legal, nada impede você fazer isso. Mas você falou, é para aumentar o capital. Você falou que era. Não, é porque eu estou fazendo agora. Então, é isso aí que eu estou discutindo, porque eu quero... Não coloque para aumento. Como eu vou fazer? Porque não teve outra saída a não ser pegar o recurso. Eu acho que da maneira que fez, foi tudo legalzinho, né? Então, aí, o que eu estou prevendo ter agora em novembro e dezembro, ter recurso para que possa devolver. Aí pode tirar, tranquilo. Não fala que aumenta, não. Deixa o Ralo dar um palpite aí, depois o Eudes. Você quer também, Wender? No caso do empréstimo, eu posso utilizar o empréstimo para aumento de capital? Pode, para de pé. Não preciso colocar exatamente para aumento de capital, né? Tem cuidado. Então tá bom. Wender, você queria comentar? Então o Eudes lá. Quando o volume de recurso é maior, eu utilizo também, inclusive, fazer um contrato de mútuo entre o empresário e a empresa e contabilizo e recolho o IOF. Porque ele se trata de uma forma de empréstimo, mesmo que seja com rendimentos ou não, com juros ou não.
E quando realmente é para fim de aumento de capital, aí sim, depois obrigatoriamente tem que aumentar, como o senhor falou, senhor vereador. Agora, quando tem a previsão de reverter a situação, vai com um contrato de multa, depois ele devolve, a empresa devolve para ele. Mesmo se for remunerado com o juro ou não. Ok, deixa eu ouvir o Adair aqui. Né? É porque o contrato multa é o que mais assegura, né? Então, se eu deixar para aumento de capital, tem um tempo para mim poder fazer esse aumento ou pode deixar 1 ano, 2 anos, se for o caso? Não, né? É tempo indeterminado. Só que o Wilson foi bem claro. Se você falou que é aumento de capital, aí você não vai pagar nada para a empresa, não vai pagar o juro nem nada. Não vai receber aí, juro. Se o dia você chegar a falar, não, eu vou restituir, aí retroage pagando o juro desde o começo. Não, é porque talvez deixa com um aumento de capital, nessas condições que fica mais favorável. Quando for fazer uma alteração na empresa, aí faz aumento de capital. Tranquilo. Aumenta com a reserva e mais lucros. Ou mais. Fala, Fábio. Perguntar ao doutor Geraldo, lá no plano de conta, essa conta ficou lá no passivo não circulante ou lá no PL? Exigível a longo prazo. Ele está lá no... Não está no PL, não. Exigível a longo prazo. Não, porque se é um aumento que pode ser pago como empréstimo, ele fica lá no passivo não circulante. Agora, se for um aumento já para não ter condição de voltar, se ele estiver no PL, aí ele não pode mais voltar. Não coloquei no PL, não. Então não tem problema tirar. Aí qualquer coisa tem a nota técnica 1159 de 2009 da resolução do CFC. A resolução do CFC 1159 de 2009. Deixa o Ronan comentar. É outro assunto? Então espera um pouquinho. Já que está dentro aí da distribuição de lucro e aumenta a capital e tal, vamos ali com o Silas ali, que nós já vemos a distribuição de lucro, aí eu pego assim. Senhor Eli, eu quero saber como é que os colegas fazem, isso que eu quero saber. Voltar para o presidente aqui de novo, porque ele está craque nesse trem. Bem, ô Silas, existe distribuição de lucro e existe antecipação de lucro. Qual é o seu caso? As duas. Se é antecipação de lucro, você vai pegar de acordo com o ano, você vou antecipar o lucro. É o que eu criei no programa, o RAL, remuneração de recibo de antecipação de lucro. Então você vai pagando, certo? Tudo menos por distribuição de lucro, não, antecipação do lucro, fulano, a caixa, o banco. Assim por diante. Chega no fim do ano, você pega, tira do lucro acumulado que você tiver. Agora, se é distribuição de lucro, aí fechou o ano, você deixou ele lá no lucros acumulado, ou saldo das posições da Assembleia, e você quer tirar isso. Aí é distribuição de lucro na hora que você quiser também. Fala no microfone. A distribuição e antecipação, ela é feita mensal ou trimestral? Não, tanto faz. Está com o seu querer. Você, vamos supor, antecipação de lucro. Você vai falar que antecipar, você obrigatoriamente terá que ter o lucro do fim do ano. Agora eu quero distribuir lucro anterior. Aí, janeiro, eu distribuí lucro anterior de R$100. No outro ano, R$200. Assim, você vai acabando os seus lucros acumulados anteriores. Quando você for fazer a sua DLPA, você vai colocar lá, primeiro, lucros acumulados, lucro distribuído, lucro exercício, antecipação de lucro. Você viu que é diferente? Então, a antecipação de lucro vai depois do lucro que você teve na sua DRE. Tudo DLPA. Bem. E isso como que fica em relação a CFIP? CFIP. Eu vejo a CFIP, não tem nada, mas na DIF tem. Na DIPJ e na DIF. Deixa o Fábio comentar ali, depois eu passo. Lembrando que se for antecipar o lucro, tem que ter a contabilidade. Sim. Não tendo contabilidade, o fisco vai entender que é prolabore de disfarçado e vai cobrar aí o INSS. Ô, Veraldo. Ah. E se a empresa estiver devendo imposto federal? Não pode. Não pode, né? Não. E pior diz que não pode nem prolabore, né? Mas eu acho meio pesado, né? Tá, deixa... Ô Eli, se ela tiver parcelamento e está em dias, que ele fez uma pergunta, mas se ela tiver parcelamento e está em dias, pode distribuir ou não?
O débito está suspenso, pode distribuir. Pode distribuir, né? Porque está pagando, está certinho. Mas que é uma sacanagem, né? Deixa eu ver o Ronan aqui. Eu quero só pegar um gancho aí, na dúvida do Silas. Mas só reportando o que o Everaldo colocou, é o seguinte: se fez-se uma antecipação de lucro e no final do exercício não se concretizou aquilo, vai para retirada pro labor, né? Hã? Isso. Não, faltou, não deu. É a promessa. Ele fez a promessa que ia tirar determinado valor como distribuição de lucro. Depois, no final do exercício, não deu aquele lucro. Mas ele fez a retirada. Pois é, tudo bem. Agora, eu quero ver o seguinte: a distribuição de lucro. 2 sócios da empresa, 50% e 50%. Ela é proporcional à participação de cada um, não é isso? Se não tiver cláusula diferente no contrato. Não tendo cláusula diferente no contrato. Tudo bem. É dividido em partes iguais. Mas se isso é um caso, Silas, que até um empresário me consultou e eu até não respondi ainda. E se esses 2 sócios elaborarem uma ata, né? E chancelar, arquivar lá na junta comercial, em que um desses delibera a distribuição para o outro. Tá legal esse procedimento? Mediante uma ata, os 2 sócios deliberam que somente um terá a sua participação de lucro. E como? Pois é, mas é que eu estou perguntando. Isso vai ser protocolado na junta. Como? Bem, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho, antes eu quero ver o Adair aí, Geraldo. Eu considero ilegal, Ronaldo. Espera aí só um pouquinho. Só um minutinho aqui para... Isso aqui foi deliberado entre os sócios, o instrumento mediante a ata e protocolada lá na junta comercial. A junta homologou aquela ata. Eu vi uma matéria sobre esse assunto de distribuição de lucro. Um jurista disse o seguinte, que se o contrato, por exemplo, de uma limitada não tem previsão de extensão à lei da sociedade anônima, ele pode ser criado no contrato uma cláusula apartada. E essa cláusula tem efeito legal. Agora, essa ata, eu pergunto, ela torna um aditivo do contrato? Sem dúvida. Por isso é levada a junta comercial para a chancela. Então, pela orientação dele, tem respaldo, né? Pela orientação do jurista, tem respaldo. Fala aí. Se o contrato não é extensivo, porque o artigo 1053 do Código Civil diz que as empresas limitadas podem ser extensiva à lei das SA. Se ele não faz essa opção, então pode criar uma cláusula apartada no contrato que ela surte efeito legal entre os sócios. É essa a orientação dele. Então, pelo que ele disse, pode sim, então, realizar esta ata e arquivar na junta comercial. Naquele exercício, mencionando detalhadamente que naquele exercício ficou pactuado entre as partes que a distribuição de lucro será revertido somente a determinado sócio. Minha dúvida aí está nessa ata, né? Porque ela está aí específica para um exercício. Eu entendo que no contrato ela seria uma regra geral enquanto não houver alteração contratual, né? Eu tenho minha dúvida, né, nesse sentido. Se essa ata ela é um adendo ao contrato em si, para efeito legal ou não. Essa é a minha dúvida. Tem que ser um adendo do contrato, né? Uma ata só por ser ata, tem que constar no documento que ele é um adendo do contrato. Peraí, está no artigo 997 do Código Civil que a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, e além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, no inciso 6º, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Então, não tem como que falar uma ata sobrepor o que está escrito. Então, tem que ter o contrato é determinado. No artigo 997 do Código Civil, está determinando isso. Agora, você vai fazer uma ata para sobrepor o contrato? Se o contrato, que é a lei civil, o Código Civil, é maior do que um contrato particular, vamos dizer assim, entre as partes, sem discussão jurídica, senhor doutor Ronan, sem discussão jurídica. O contrato ele tem que obedecer aos requisitos que está aqui no artigo 997 do Código Civil. Então, tudo bem. Eu vou engolir, mas não vou digerir, e vamos trazer na próxima reunião a respeito disso aí. Ali voltando, então. Pode ali. Esse era outro assunto, né? Ei, Carlos. Espera aí, espera só um pouquinho.
Você vai falar sobre o capital ainda? É sobre o lucro. Sobre o lucro. O lucro, né? O seu, esse que você quer falar, não é do lucro, não. Então, deixa o Ronan, sem ser o assunto que você quer falar, com o Carlos lá é o outro assunto. Então vamos ver o lucro aqui ainda, depois eu passo para você. Sobre o lucro, eu no meu... Tá, 1, 2, 3, 4. Espera aí, vamos ouvir o Geraldo aqui, pessoal. Sobre o lucro, eu entendo que há necessidade de fazer uma alteração contratual. Agora, voltando lá na antecipação de lucro, é o que o Fábio falou. É necessário ter a contabilidade e desde que mês a mês, o mês que ele distribuir, que se não demonstrar aquele lucro até aquele mês, prolabore. Isso aí eu fiz uma consulta para a Receita Federal do Brasil, por escrito, dei o exemplo, distribuir, eu não falei nem antecipação de lucro, falei distribuição de lucro dentro do próprio mês. A resposta dela, eu tenho a resposta lá em casa, que diz, desde que você demonstre que aquele mês tenha o lucro, pode se distribuir. Então, se ele fizer essa antecipação e dentro daquele mês não tiver demonstrado aquele lucro, não faça, que prolabore mesmo. Você tem um dispositivo legal disso aí? Eu posso olhar lá, isso aí tem já uns 10 anos que eu fiz essa consulta. A minha interpretação não é essa, não. Porque deixa eu levar o microfone para você aí. Deixa você falar no microfone aí. Beleza aqui. Peraí, essa aqui é bom que eu vou falar para você. O que o senhor Geraldo está falando tem fundamento. Inclusive, eu perguntei isso porque eu tenho uma consultoria e eu perguntei, eles disseram a mesma coisa que ele está falando. Que para você, essa antecipação de lucro, ele falou para mim que não existe. Tá. Porque você está fazendo uma antecipação, você fecha o exercício, você não fecha mês. Agora, para você fazer distribuição de lucro, tem que se fazer um balanço. Foi a minha consultoria que falou, por isso que eu estou perguntando. Aí o presidente me falou sobre antecipação. Eu não faço antecipação. Mas eu queria ouvir a opinião do pessoal. Porque eu entendo o seguinte, o meu raciocínio é que a antecipação, você está antecipando um futuro lucro. E se não tiver lucro? Aí, se você não tiver, você vai ter que tributar sobra toda a diferença. Mas o que eu perguntei foi assim, essa antecipação de lucro é mensal, trimestral? Não. Mas, na realidade, é o seguinte, é a precaução. Mas e se eu faço uma antecipação de lucro? É a prudência. Obviamente, você não vai antecipar lucro para uma empresa que não vai ter a cara de ter lucro. Certo? Então, você tem que ter essa prudência. Não, tudo bem. Certo? Se você tem a prudência, sabe que chegar no fim do exercício, você apurou um lucro que vai ser superior à sua antecipação, você está acobertado perante o regulamento do imposto de renda. Pela minha consultoria, pelo que ele falou, antecipação de lucro não existe. O pessoal fazem, mas não é correto. Existe. Agora, você só faz antecipação de lucro quando você prevê um lucro futuro. Mas, do caso contrário, você vai trabalhar com lucro distribuído sobre as suas reservas anteriores. Entendeu? Então, se você tem uma reserva anterior e aí você quer determinar que a sua distribuição é mensal, ou trimestral, ou anual, nada impede. Vai depender também da sua disponibilidade na época de distribuir. Porque você tem que ter o lucro e tem que ter a disponibilidade. Tendo esses dois, não há nada que possa impedir. Ou seja, tanto que tem que no plano de conta determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, tem antecipação de lucro. Tá? Tem lá, no realizava a longo prazo. Qualquer valor que você entregar, mesmo que você quite dentro do exercício, chama-se realizar a longo prazo. Agora, o que o Otávio colocou aqui foi bem explicado. Agora, a questão maior nossa está o seguinte. Esse valor, a participação de cada sócio no lucro, não significa dizer, eu tenho capital 50-50. Não significa dizer, de acordo com o meu capital, eu tenho que distribuir. Eu posso estipular, o sócio tem 50-50, o sócio A vai tirar tanto. E o sócio B vai tirar tanto. Não precisa ser de acordo com o capital social. E isso é a minha interpretação que eu tenho aqui. Agora, cada um vai ter participação. Agora, está lá do outro artigo que não pode haver, aqui embaixo,
1008? Esse 1008 é nula a estipulação de contratual que exclua qualquer sócio de participação do lucro da empresa. Como é que é? É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participação do lucro da empresa. Ele tem que ter o lucrozinho dele. Espera só um pouquinho. Certo? Espera só um pouquinho. Porque 19. A distribuição do lucro ilícito ou fictícios ocorre a responsabilidade solidária dos administradores que realize do sócio ou que receba conhecimento ou devendo desconhecer-lhe a ilegalidade. Ficou meio assim atrapalhado, ficou? Fala aí, Fábio, deixa eu ver. Bem, com relação à questão de antecipação de lucro, né, existe o reconhecimento pela legislação. A IN 971, a nossa IN lá da Previdência Social, né, ela fala aqui, ó, lá no artigo 57, no parágrafo 5º e no parágrafo 6º, ela menciona. Só para ver aqui no parágrafo 6º do artigo 57, fala: para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º, o valor a ser distribuído a título de antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de balancetes contábeis mensais, devendo, nessa hipótese, ser observado que, se a demonstração do resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior ao montante distribuído, questionamento do Silas, a diferença será considerada a remuneração ao sócio. Aí será tributado. Mas não então, tem previsão legal. Não precisa você tirar mensal, não. Você fechou o balancete hoje, fechou outro, terceiro mês, você tira os 3 meses, gente. Não é estipulado. Tem que tirar mensalmente, não. O balancete mensal. O balancete pode mensal, fechou. Tá? Lá no contrato, eu, por exemplo, para mim está sendo até novidade essa coisa aí, porque lá no contrato social, lá naquela parte do capital, fala que a participação dos sócios são X, porém ambos ou todos respondem solidariamente pelo valor total do capital. Eu aplico essa norma para mim distribuir o lucro e eu fecho o meu diário, faço aquela que lá no Código Civil fala assim, no fim do 4º mês do exercício fazerá uma ata e tal, e aí eu explico naquela ata tal e mando encadernar junto com o meu diário e eu faço retirada de sócio com capital cotas pequenas e tirando maior do que o cara que tem cotas maiores. Eli, deixa eu fechar o negócio aqui. Mas porque todos trabalham, executam o trabalho e o capital depois se especifica. Nessa ata, não é ata que fala, é reunião de sócios. Reunião de sócios. Nessa reunião de sócios fica esclarecido. Assembleia, reunião. Não, é reunião de sócios. Até 10 sócios é reunião de sócios. Acima de 10 é assembleia. Fica bem explicado por que um tirou mais do que o outro, tal. E acordado entre todos eles essa disponibilidade. Deixa o Otávio falar ali. O Silas perguntou isso aí. Outro dia nós conversamos sobre esse aspecto, né, Silas? É o seguinte, com relação a isso aí, pessoal, eu não costumo fazer antecipação de lucro. Eu fecho o balanço primeiro, exercício de 2012 está fechado, a empresa apurou 200 mil de lucro. Aí eu chego para os sócios aí, vocês estão precisando, o ano que vem eu vou comprar um veículo, comprar um apartamento, tal. Tá legal, então nós vamos fazer uma distribuição mensal de acordo com o seu caixa. Aí a gente tira do patrimônio líquido e lança lá no passivo, né, a distribuir, lucro a distribuir. Tranquilo. E à medida que a empresa tendo o dinheiro, vai e paga aquele dinheiro, aquele lucro para os sócios. Já é pré-determinado. É uma precaução, eu não faço antecipação de lucros, faço desta maneira e tem dado certo, não tem, porque até uma parte vamos dizer assim, de planejamento tributário, né, porque a gente pode estar aí sujeito a uma sazonalidade em que a empresa, você tem uma expectativa de ter lucro no final do ano, chega ao final do ano e ela dá prejuízo, né? Aí você tem que fazer essa reversão todinha, pagar a previdência lá para trás, retificar GFIP e tudo tal. Então eu tenho essa cautela comigo, essa cautela ou essa prudência de fazer a distribuição somente depois que eu tiver a certeza do lucro que eu tenho na empresa apurado no balanço.
Correto. Eu acho que o procedimento correto é esse que eu aplico. Não, é porque isso aí é bastante prudente. Só que o que acontece, eu não sei se é só nas empresas que eu sou responsável, é que normalmente os empresários retiram o dinheiro mesmo. Ele retira. Então, o que acontece? O caixa fica fictício. Se o caixa está fictício, porque alguém tirou o dinheiro. Então, aí como a lei permite eu fazer essa distribuição de lucro dentro do próprio exercício, eu falo a distribuição de lucro mesmo. Tá? Eu faço, porque o ideal seria isso, você fechar o balanço, ver o seu lucro que você pode distribuir no período seguinte. Mas ficar com caixa lá de 200 mil, 300 mil, isso passa? Eu perguntaria a vocês. Não, é justamente isso, é caso sazonal que o Otávio colocou. A oportunidade, você vai fazer antecipação de lucro, obviamente, porque o lucro que você apurou no exercício, você já usou todo como antecipação do ano do próprio exercício. Então, não tem como você provisionar lucro a distribuir para o exercício seguinte. Pois é, mas as empresas que vocês são responsáveis, ela não fica com caixa fictício, não? Não. Fica não? Beleza. Que as minhas ficam. Os empresários retiram o dinheiro, fica com caixa lá de 100, 200 mil. Linha de crédito ainda, olha lá, ainda está devendo o banco ainda. Então, essa é boa para trabalhar. Deixa o Everaldo comentar aqui, eu passo para você. Não, Geraldo, realmente as empresas é meio difícil. Então, a gente usa essa antecipação lucro, ou lucro distribuído, inclusive o Carlos me apertou aqui, que eu coloquei RAL. Remuneração, recibos de antecipação de lucro. Aí, o programa, se eu antecipar o lucro num dia, ele não deixa eu fazer outro recibo. Aí você não pode fazer isso, você está travando. Mas aí ele explicou, não, é porque eu estou pegando lucro de 2008. Mas não tem lógica também, porque se você tinha 2008, certo? Você aumentou o capital, você aumentou o capital com 2011, certo? Aí não, Geraldo. É o seguinte, é que a empresa, o cara vai lá e paga a energia. No mesmo dia, né? Da casa dele, né? Aí ele paga a energia. Aí ele fez o RAL, né? Aí no mesmo dia ele pagou a água, né? Aí ele queria que explicasse lá no RAL, antecipação de lucro, pagamento de energia do sócio. Ele falou, antecipação do lucro, pagamento de água do sócio. Então, o que acontece? Aí eu peguei, falei para o outro menino lá, vai lá e enumera agora os RAL. Ele pode fazer 10 RAL no dia, né? Explicando, certo, detalhadozinho, por que antecipou o lucro. Tá? Então vai ficar bom agora. Fala aí, Fábio. Duas coisas rápidas aqui, furando a pauta. Peraí, então, tá furando a pauta? Não, rapidinho, senão não vem no meu peixe, é importante. A questão é porque o Ronan está querendo furar minha pauta aqui faz hora. A questão do Diário Oficial, já foi avisado, pessoal? Muito fácil. Isso é importante. O Diário Oficial de quarta-feira, dia 13 de novembro... Vamos abrir aqui? Ele saiu com a lista de centenas de empresas que a Cefaz está excluindo. Né? O Antônio Lucas aqui... Não está acessando, não está acessando. Então, o Antônio Lucas trouxe aqui o jornal, ele tem aqui, por CNPJ, inscrição estadual. Tá? Então, vocês quiserem, vou até passar, quem quiser dar uma olhadinha aí no decorrer da reunião, você permite, Antônio Lucas? Não, passa o nome do diário. Esse diário é nosso? Passa o nome de então, vai ficar aqui no sindicato, se ninguém conseguir, o nome do diário é o 21.712, número 21.712, Diário Oficial de Goiás. Fábio, nós vamos tentar acessar esse diário oficial e eu vou mandar o e-mail de tudo isso aí, ou então colocar no site. Só que ele demora uns dias para sair, mas quem tiver com pressa... Tá? Pera só um pouquinho. Não, só fechar aqui. Eu consegui acessar a GECOM. Lá você vê o diário, você vê essa matéria todinha que está no diário. Só que a GECOM não está abrindo agora. Não está abrindo agora. Pera aí, pessoal, bagunçando minha reunião aqui. Final da tarde ela... Pera aí. Deixa eu concluir. Nessa casa aqui. Eu consegui abrir hoje, eu vi isso pela internet, aí fui lá, comprei o diário. Ok. Vamos tentar. Pera aí. Concluindo. Concluí. Deixa o Fábio concluir lá. Deixa o Fábio concluir. Não, eu vou passar para você, pera um pouquinho. Concluindo, pessoal. Então, é importante olhar isso aqui. Outra coisa, um lembrete.
Né? O sindicato, todo mundo sabe que o sindicato... Está fora do ar, Jacom. Todo mundo sabe que o sindicato se empenhou naquela questão das empresas não serem autuadas com relação a não ter a contabilidade de 2012 para trás. Né? E eu tive consultando alguns colegas e muitos deles ainda estão com muitas empresas ainda que não atualizaram. Né? Então, é um lembrete, um alerta. A Secretaria da Fazenda também pode, no final desse ano, já estar exigindo isso. Né? Então, pessoal, não estou dizendo que vocês estão nessa situação, mas eu detectei que tem alguns colegas que estão. Então, quem tiver, correr e atualizar a sua contabilidade, porque o físico a qualquer momento também pode, a promessa deles é que poderão exigir isso agora no final do ano, ou início de 2014. Então, atualizar a contabilidade das empresas para não serem pegos de surpresa. Né? Outra coisinha rápida, já furando, o Eli está para jogar o sapato em mim ali. Tô. Um colega contador internauta pediu, que ele mora longe daqui, outra cidade, né? É só para confirmar com vocês aqui, para a minha posição. Ele tem uma empresa na qual é marido e mulher, certo? Aí essa empresa ficou, está sem movimentação, agora ele quer dar baixa. Só que hoje a esposa é separada dele, já tem outro nome. Como é que ele vai fazer da baixa nisso aí? Eu entendo que ele tem que fazer uma alteração primeiro, para depois entrar com o extrato. O que é que vocês acham? Pera só um pouquinho. O Eudes tem um remédio para isso aí, né, Eudes? Ele entra com um pedido de... Pois é. Depois o Eudes explica lá. Deixa eu ver um... Você mandou até um modelo para mim, quando o cara não quer assinar. Dá o microfone um pouquinho. Não é que ela não quer assinar, é que ela hoje tem outra identidade. Pois é, mas ela não assina? Ela assina ou não assina? Pode assinar. Não, se ela assina, não há nenhum problema, não impedimento. O fato dela assinar hoje, o nome dela ter mudado, não tem problema nenhum. Na hora que ela for fazer o distrato, vai ter que constar a alteração do novo Estado Civil e a nova documentação. É só anexar o documento atual no distrato social e acabou. Não precisa fazer alteração não, é só do fazer contrato social. Não, entra a qualificação dela atual, se era divorciada ou se é casada novamente, e o novo nome. Aí anexa a identidade que ela houve alteração de nome. E aí faz o distrato normal, aí a junta simplesmente homologa. Nesse caso, sem problema não. Ok, obrigado. Vê lá com o Gés, lá, rapidão. A Divina nesse assunto aí. Deixa a Divina falar primeiro. Então tá bom. Fala aí, Gés. A respeito dessa notificação aí do Diário Oficial, eu vi hoje, até liguei para o Fábio, né? Você tem um jornal aí para a gente dar uma olhada. Eu fui atrás dessa informação e eles me falaram o seguinte, que essa notificação já foi feita por escrito, né? Já mandaram carta para essas empresas, e aquela que não atendeu, né, deve ser essas empresas que estão inativa, que parou de funcionar, não deram baixa, não fizeram alteração. Então, esse é o último... a última notificação, entendeu? Tem 30 dias para regularizar e então é isso aí. Ok, certinho? Quer dizer que quem não recebeu não tem perigo. Quem não recebeu não tem nada, não. Então, agora nós vamos voltar. Você colocou na gaveta, né? Tá, vamos voltar ali na pauta do Carlos, que é o trabalho temporário. O Ronan achou alguma coisa aqui. Seguinte. A Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74. Artigo 2º. O que é trabalho temporário? É aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço. Então, o trabalho temporário, conforme a Lei 6 de 19, é aquele. A empresa tem seu departamento, mas extraordinariamente precisa substituir, digamos, uma pane. Houve ali, a empresa, digamos, que houve ali um fenômeno da natureza. E todos os empregados foram para a Lua. E ela ficou sem ninguém.
Não sabe quando vai voltar. Então, aí entra o trabalho temporário. Essa lei eu tenho, tá certo. Agora eu vou ver essa nova que o me passou aí. Olha aí, Ronan, a 9601. É, a 9601, exato. Depois você olha aí. Não, agora, essa aqui tá beleza. O que se usa falar muito em temporário agora também é questão agora no fim do ano, agora, né? No Natal, né? As empresas contratam muita gente para um trabalho temporário. E eu tenho um caso único que eu não posso nem contratar a pessoa por contrato de experiência, que ele já trabalhou lá e vai voltar agora para trabalhar esses 90 dias. Eu não posso colocar contrato de experiência para ele. Agora a solução é o temporário. Ok. Pessoal? Ô Silas, nós já contabilizamos e já distribuímos o lucro aí, né? Tá beleza, né? Não é porque você fez distribuição de lucro e contabilização do lucro. Vamos estar chegando. A Clarice agora, pronto. Cadastro do PIS. Bom, eu gostaria de ver com os colegas aí se estão tendo o mesmo problema que a gente está tendo lá no escritório. Faz aquele solicitação de cadastro no PIS, manda para a Caixa, 30 dias, 40, não sai nada. Está tentando fazer aquele contrato lá de adesão com as empresas, eles não aceitam nem cópia autenticada, tem que levar documento original do sócio, uma coisa absurda, não aceitar cópia autenticada. Assim, ver se alguém, né, poderia, né, interceder nessa situação aí, que está difícil, viu? Tem mais gente aí com esse mesmo problema? Tá, né? Então, Fábio, vê se você consegue, com o pessoal do FGTS lá, algum posicionamento aí do cadastramento do PIS. Espera aí só um pouquinho. Eu só quero ver se a Caixa vai funcionar com o E-Social, porque o PIS do jeito que está, vai estar enrolado, você quer saber? Ok, deixa o Geraldo comentar alguma coisinha. Realmente, viu, Fábio? Essa questão de cadastro do NIS, que é o PIS, lá, né? Tá devagarzinho mesmo, viu? Realmente. A Caixa é um calo dolorido no sapato. Porque, inclusive, lá está bem no site da Caixa, lá é o seguinte, lá, certificação digital. Inclusive, até dizendo que quem já fez com ela para renovar é gratuito. Aí a empresa foi lá, nem para renovar, que diz que para cliente, não sei o que tem que coisa. O cliente foi lá, não, isso é só na Caixa tal. Foi lá na Caixa tal, a menina, eu só posso agendar para o dia 15 de dezembro. Poxa. Uma certificação digital que está precisando para onde? Como é que vai agendar para o dia 15 de novembro? Incrível. Então, a Caixa é um calo dolorido. Fora quando dá problema no PIS lá, ou na RDT, ou você fala assim, o seu contador fez errado, você não está no PIS e tal. Tá. Vamos tocar aqui. Vamos aqui com o Valdeci. Parcelamento. Você quer falar? Eli, só furar. Aproveitando, hoje está todo mundo furando a reunião. O que eu tenho feito quando eu tenho problema com a Caixa é passado e-mail para a ouvidoria da Caixa. Sempre, 48 horas, o máximo, estão ligando e estão mandando para a agência. A agência liga para ela resolver o assunto. Eu tenho feito isso ultimamente. Fala aí, Valdeci. Vamos parcelar aí. Não, a minha dúvida é esse parcelamento, porque, no caso, já foi até discutido antes. Daquelas pessoas que perderam ele, né, por um caso, né, perdeu e quer voltar a parcelar. E outra dúvida também é se o INSS do empregado, como é que fica, tem jeito de parcelar. Essas duas dúvidas que eu tenho. Olha, na realidade, essa reabertura da 11.941, se for débito anterior a dezembro de 2008, você entra nesse parcelamento com a redução e desconto. Pode ser previdenciário, pode ser débito da Receita, tal, certo? Então é só entrar pelo ECAC lá, reabertura da 11.941 lá, e você encaminha lá e você consegue, tá? Pode falar, Ronaldo. Colega, a sua dúvida é se aqueles que perderam o parcelamento pode
fazer jus a essa lei, a 12.865, não é isso? Pois é, isso aí é a dúvida dele. Aqueles que perderam o parcelamento, pagou lá uma quantidade de parcelas e não se concluiu. Porque lá na lei fala, aqueles que se beneficiaram da lei 11.941 estão exclusos. Mas lá no parágrafo 1º do artigo 17 da lei 12.865, lá fala, exclui os débitos parcelados nos termos do artigo 1º a 13 da lei 11.941. Aí, este é meu entendimento. Os débitos parcelados, aquele que perdeu o parcelamento, não consolidou, ali não está parcelado. Inclusive, pelo que nós vimos aí, a celeuma que se criou, tudo isso é para essas empresas que perderam o parcelamento. Então, trabalharam no sentido de reabrir. Por isso que fala reabertura, a lei diz, reabre a lei 11.941. Reabre para quê? Se ela reabre, é para beneficiar alguma coisa que foi errada lá para trás. Eu acredito, sim, no meu caso, que pode parcelar. Sabe? Ok. Passa para o Franciano aí, vamos matar isso aqui rapidão. Parcelamento também, né? Hã? A minha dúvida é mais ou menos no sentido que ele falou aí. A 11.941, quando você entra lá, ela dá parece que é recuperar ou reabertura, do parcelamento. Você vai lá e faz um lançamento, aí pede para você valor. Ele está pedindo o valor total ou valor da parcela? Valor da parcela. Valor da parcela. E quantas parcelas que ele pode dividir, será? O máximo? Você vai somar seu débito e dividir pelo desconto que você achar mais interessante. Se é à vista, se é em 30 meses, se é em 60 meses, se é em 120 meses. Não, ele pede para mim valores. Hã? Ele pede para mim justamente, aí, vamos supor que você deve 100 mil. Você vai parcelar em 120. Vamos supor que dá uma parcela de R$800. Então você vai jogar R$800 lá. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu, até mais. Então vamos aqui pro Leandro rapidinho. Que então deixa o Geraldo ensinar mais um pouquinho do parcelamento aqui. Não sei se vai confundir mais. É porque realmente quando vai pedir o parcelamento, ele não pede questão de quantidade de parcelas. Não sei se a pessoa percebeu. Lá no artigo 16, o que ele diz lá? Que vai ser consolidado e deverá ser informado posteriormente. Então, mas aí você falou, se a sua dívida é 100, você divide a 100 pelo 120, aí você informa esse valor lá para fazer o DARF. Correto, Geraldo. Bem explicado. Pessoal, vamos aqui com o Leandro. Leandro, só dar um recadinho assim, bom assim, ó. Nós estamos marcando uma festa fenomenal, dia 17 de dezembro. Aquela reuniãozinha nossa aqui de brincadeira. Nós vamos sortear um brinde bem forte, um brinde bom, surpresa, para todo mundo participar. Quer dizer, todo mundo vai trazer sua prenda, né? Nós vamos estipular o valor depois, vamos brincar naquela brincadeira, vai ter um coquetelzinho aqui, ok? E vai ter um brinde surpresa, ok? Então você já vai pôr na agenda aí, dia 17, tá? Talvez nós inventamos aí até uma musiquinha para nós ouvir, tá? Então fala aí, Leandro, da desoneração. Eli, minha dúvida é o seguinte, a desoneração da folha por KNAI, como é que está sendo feita a leitura disso aí? Você que é o professor, você ouviu isso ensinando para o Everaldo, agora você fala como é que é. Não, porque está tendo várias interpretações dessa desoneração quando é para KNAI. Quando é para TI e aqueles elencados na TIP lá, tá fácil. Agora, quando é KNAI, tem várias interpretações. Aí, uns estão falando que o KNAI principal não é do CNPJ, é o da maior receita oferida. Não, na realidade é o seguinte, quem está, eu não sei, mas vou chutar aqui, alguém me ajuda. Quem tem duas atividades, que uma é beneficiada pela desoneração e a outra não, você faz a proporcionalidade das receitas, certo? Ou então você identifica a receita. O que é fácil de identificar. Você faz uma contabilidade, identifica o que é a receita desonerada e o que é a receita que não cai na desoneração. Mas essa proporcionalidade não é só para TI, não? Só para serviço TI? Não, tem têxteis, tem construção civil, tem... E são uns... Parece que começou com uns 11 segmentos, começou com 4, foi para 11 segmentos.
Parece que tá até o comércio varejista é desonerado. Pois é. Então, agora, lá no comércio varejista não fala o produto, fala comércio varejista. Fala atividade do CNAE de comércio varejista. Ele não fala em produto. Agora eu não sei como que é o CNAE que você colocou aí. Como que é o CNAE? Não, porque é o seguinte, um CNAE que esteja dentro da desoneração da folha. Porque, por exemplo, eu peguei um outro entendimento aí, a pessoa falou o seguinte, o CNAE principal, esqueci a lei agora, que fala da desoneração, isso que é 12.844, uma coisa assim. Porque lá fala sobre o CNAE principal. 12.712, parece. É uma coisa assim, lá fala de CNAE principal. E eu já colhi alguns entendimentos que esse CNAE principal não é aquele CNAE que está lá no cartão CNPJ. O CNAE principal que a lei se referencia é o que ofere a maior receita, em que a empresa ofere a maior receita. Aí qual que é o entendimento? Se aquele CNAE principal que pode estar lá no CNPJ, ou no principal, ou na secundária, aquele que ofere maior receita está na desoneração, eu vou desonerar, por exemplo, vamos dizer, só um exemplo, R$100 desse CNAE principal, e as outras atividades que não estão na desoneração, os outros CNAEs, faturou 50, eu vou desonerar 150. Vou desonerar o total. E se o CNAE principal meu, que eu ofiro maior receita, mas que não é um CNAE que está elencado na desoneração, eu não desonero nada. Para começar, eu acho o seguinte, a princípio, quando você constitui uma empresa, obviamente você sabe qual o CNAE que você vai ter o maior faturamento, obviamente. Então, obviamente, você vai classificar o seu CNPJ por um CNAE supostamente que você vai faturar melhor. Se isso inverteu no decorrer, não tem nada a ver. Por exemplo, agora, tipo assim, vamos supor, se você é comércio varejista, então, todo o seu faturamento está dentro da desoneração. Fala, presidente. Fala. Eu pergunto para você, a TI, ela tem o CNAE, não tem? Tecnologia da Informação. Agora, quando falou CNAE, vamos supor, CNAE de confecção. Ela tem um CNAE. Simplesmente eles falaram que era CNAE, e o outro também da tecnologia é um CNAE também. Só que falou tecnologia da informação, ficou mais fácil para eles falar, né? Mas, na minha concepção, se você tiver uma receita de X, o CNAE, o menor CNAE que tiver lá, a atividade, você vai proporcionar a desoneração de acordo com a receita daquela atividade. Outro CNAE. E proporcionalmente, que eu falei, é sobre a folha, né? Vamos supor, você tem dois faturamentos, um desonera e o outro não desonera, então a sua folha é 100% da receita. Aí você vai ver o proporcional da desoneração sobre a folha, vai aplicar 70%, se é 20% do faturamento que desonera, para você fazer a desoneração proporcional da folha. Entendeu? Agora, o CNAE, quando você está na desoneração, geralmente ele está englobando toda a movimentação. Exceções, assim, muito elementar, tipo, você tem uma TI e pratica manutenção de computador e outras coisas, conserto. Então, a receita do conserto, mais da manutenção e outras coisas, não entraria, porque é só desenvolvimento de software que entraria na TI, na desoneração. Tá? Então, põe na agenda aí, pessoal, 17 de dezembro, nós vamos fazer um festão aqui, hein? Que dia da semana? Terça-feira.